Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa quarta-feira as leituras falam pra gente que a ressurreição do Senhor é sinal de esperança. Então, que nós possamos celebrar com piedade e devoção os mistérios da nossa fé. Então, a primeira leitura está em Atos, capítulo 17, versículo 15, depois o versículo 22 a 34 e depois o capítulo 18, versículo 1. Atos, capítulo 17, versículo 15, depois o versículo 22 a 34 e depois o capítulo 18, versículo 1. E os que acompanhavam Pedro o levaram até Atenas e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E estando Paulo no meio do aerópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o anúncio e tudo que nele há, o Deus que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem dá toda a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração de homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E tudo que deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. E todavia, chegando alguns varões, a ele creram, entre os quais foi Dionísio, Areopagita e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. E depois disto partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. Então, na primeira leitura, o apóstolo Paulo, judeu convertido ao cristianismo, anuncia Deus no meio dos gregos em Atenas. No Areópago, ele dirige-se aos helênicos, utilizando para seus argumentos de algumas realidades próprias daquele povo, a fim de chegar ao anúncio de Jesus. Então, ao Deus desconhecido é dedicado um altar de culto dos gregos. Paulo diz, a eles, esse Deus que vós adorais sem conhecer é exatamente aquele que vos anuncio. Então o apóstolo lhes anuncia a conversão e a salvação prometida pelo Deus de Israel. Alguns zombaram dele e não acolheram o que dissera. Outros, no entanto, abraçaram a fé. Tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João, capítulo 16, versículo 12 a 15. João, capítulo 16, versículo 12 a 15. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou há de anunciar. Então, no Evangelho,
O Evangelho de hoje nos ajuda a entender a missão do Espírito Santo. Jesus é a plena revelação de Deus. A essa revelação não nos falta nada. O Espírito Santo é quem nos recordará e nos dará a entender cada vez mais a mensagem de Jesus. Então, assim, a missão do Espírito está ligada ao entendimento, discernimento, iluminação e acolhimento das realidades da vida, estimulando a igreja na perseverança de seu caminho, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui quinta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as letras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.